Olá, turma, tudo bom com vocês? Espero que sim. Hoje nós estamos aqui para uma aula de língua portuguesa. Eu me chamo Priscilene e o nosso assunto de hoje é o gênero textual tirinha. Bom, mas antes disso, vamos ver algumas formas de se prevenir e também alguns sintomas da Covid-19. Use máscara, use álcool em gel 70%, lave bem as mãos, mantenha o distanciamento, desinfete objetos pessoais e só saia de casa se necessário. Os sintomas são febre, tosse seca, dor de garganta e dificuldade para respirar. Então, o melhor cuidado é a prevenção. Bom, e para dar início ao nosso conteúdo, eu coloquei aqui uma definição de acordo com o dicionário dos gêneros textuais, né, de acordo mais precisamente com o Sérgio Roberto Costa, que diz que a tirinha é um segmento ou um fragmento das histórias em quadrinhos e geralmente tem 3 ou 4 quadrinhos. Apresenta um texto sincrético que alia o verbal e o não verbal. Onde é que isso é aliado, né? O verbal e o visual, né? No mesmo enunciado, na mesma enunciação, ou seja, é um texto só que alia os dois tipos de linguagem. E aí, onde é que esse tipo de texto aparece para mim? Onde é que eu encontro? Eu encontro geralmente em jornais ou revistas. Nos jornais, ele fica lá naquela parte do caderno de diversões, né? Que tem a questão de amenizar um pouco aquela tensão toda do jornal, né, com todas aquelas notícias. Eu tenho lá o caderno de diversões, né, também chamado como recreativo. E podem se encontrar junto à tirinha uma cruzadinha, um horóscopo, tá certo? Então essa aqui é a definição de tirinha para Sérgio Roberto Costa. Indo mais adiante aqui, eu tenho alguns elementos que compõem as tirinhas, né? Que tanto são os recursos verbais, quanto são os recursos não verbais. Ou seja, tanto é o que está escrito, como o que está sendo representado por imagens. E aí, quando eu falo dessa questão de representação por imagens, a primeira coisa que você percebe logo quando você vai fazer uma leitura de uma tirinha são os balões e os diversos formatos de balões, né? Nós temos balões de fala, balão de sussurro, balão de grito, diversos tipos de balões que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, um pouquinho sobre eles, né? Mostrar para vocês a diferença entre um e outro. Nós temos também o uso de sinais gráficos convencionais, são aquelas onomatopeias, muito presentes aqui. E seria o que é uma onomatopeia mesmo? A onomatopeia nada mais é do que um som escrito, é quando eu consigo escrever um som. Temos também a calha. Professora, eu nunca ouvi falar nisso, eu não sei o que é uma calha. A calha é aquele espaço que fica entre um quadrinho e outro, que a gente pensa que ali está só separando os quadrinhos, só para não ficar tudo junto de uma vez só e pensar que ali é um contexto só. Não, aquela calha ela é responsável pelo tempo das ações que acontecem na tirinha. O uso de cartelas ou recordatórios é quando nós temos aquelas... Lá no início da tirinha, né? Aquela parte assim, no dia seguinte... Diagramação versátil dos quadros, de acordo com a necessidade dramática de cada cena, entre outros. É o tamanho do quadrinho, né? O tamanho que cada quadrinho ele vai ter ali na nossa tirinha. Se é um quadrinho longo, é porque quer dizer que ali tem muita informação a ser repassada, né? E as linhas cinéticas, certo? Então, nós temos essas características do gênero textual tirinha. E você deve estar se perguntando o que é uma linha cinética. A linha cinética é aquelas linhas que indicam a movimentação, tá certo? Das ações dos personagens. Bom, como eu falei para vocês agora há pouco, eu iria mostrar os tipos de balões, então acompanhe junto comigo. A fala do personagem, ela sempre vem com esse balão contínuo, apontando, né, sempre para o personagem que vai estar a falar. Esse balão tracejado, gente, ele mostra o cochicho do personagem, acompanhe comigo aí.
Balão tracejado é o cochicho. O outro balão é o balão do pensamento. Esse aí que parece uma nuvenzinha. O balão do grito é esse que é todo pontiagudo. Vocês devem perceber que ele parece uma explosão. Geralmente quando tem explosão, quando tem grito, barulhos muito altos, mostrados nas histórias em quadrinhos, nas tirinhas, eu tenho esse balão aí. A fala de mais de um personagem, eu tenho um balão contínuo, mas com várias indicações de personagens, né? No caso aqui, eu tenho como se fossem 4 personagens falando. Quando mostra que o personagem teve uma ideia, é o balão do pensamento, porém dentro tem uma lâmpada. Quando o personagem está com dúvida, o balão quase parecido, né, com o balão do pensamento, porém tem o ponto de interrogação. Quando o personagem está admirado, eu tenho o mesmo balão da dúvida, porém a pontuação é diferente, a exclamação. Quando eu tenho um personagem que não consegue se expressar, às vezes os personagens também ficam sem palavras, assim como a gente. Então, o que acontece? Eu tenho um balão que é só uma nuvem, né? Eu não tenho tracejada, não tenho a parte pontiaguda que indica quem é o personagem que está com aquela dificuldade de se expressar. Nós temos também o balão do personagem que está choroso, que está triste, que é essa nuvem derretendo, né? Como se estivesse chorando mesmo as lágrimas. O personagem cantando, eu tenho esse balão que nem é uma nuvem e também nem é totalmente pontiagudo, mas ele tem as notas musicais. E quando o personagem está zangado, eu tenho esse balão totalmente preto, né? Totalmente escuro, e ainda tenho aí uma marca de uma linha cinética, né? Aí do lado, que é mostrando o movimento, né? A raiva. Vamos analisar essa tirinha. Analisando o humor e a crítica nas tirinhas. Nós temos uma tirinha que diz assim: você tem pastel de R$1? A moça do pastel diz: tenho sim. Aqui. E ela dá o pastel pro rapaz. Quando o rapaz morde o pastel, ele encontra R$1 lá dentro, né? Ele fica com uma dúvida, se perguntando o que é aquilo que ele mordeu, e quando ele percebe, é uma nota de R$1. Ou seja, aqui está criticando o quê? A questão de que não existe mais hoje em dia um pastel no valor de R$1, não é? E também tem um certo humor, porque quando a gente pergunta assim, tem pastel de R$1, a gente não está querendo que o recheio seja R$1, né? A gente está querendo que o valor do produto seja R$1. Então ele tem esse humor crítico. As tirinhas, elas são marcadas por isso, pelo humor crítico. Professora, mas eu nem achei graça, então não acho humor. Mas achar o humor não é achar graça, é achar crítica, certo? E quem entende o contexto da tirinha, com certeza vai encontrar a crítica dela, tá certo? Vai encontrar o humor dela também. Vai achar engraçado, né? Então, espero que vocês tenham entendido, espero que tenham gostado também da tirinha que eu trouxe para vocês aqui, e até a próxima.